Bom, então vamos dar início, né, a mais uma palestra na 10ª Escola de Verão, Matemática da UFES. E hoje a gente tem o prazer, né, de receber Luciana Menezes Vasconcelos, né? Luciana, que é aluna da casa, fez a graduação aqui com a gente, e depois seguiu com o mestrado na UFMG, e agora está cursando o doutorado na USP, como vinha falando, é um doutorado tá à distância, agora na UFES, enquanto perdurar a pandemia, né? Então, Luciana, o tema que ela traz hoje, eu acredito, se não me engano, é o mesmo tema da dissertação dela, que é do teorema da curva invariante de Birkhoff e bilhares não elásticos. Se eu tiver me enganado quanto ao tema, que foi da sua dissertação, você me corrige. Então, agradecer a Luciana pela presença, né, por ter aceitado o nosso convite. E com a palavra, né, Luciana, muito obrigado. Eu só queria agradecer o convite, a Disson pelo convite, a Alisson pela apresentação e todo mundo que veio assistir minha palestra. Então, como a Alisson falou, esse trabalho foi o título da palestra e um pouco sobre o que eu vou falar hoje foi da minha dissertação, que eu trabalhei na UFMG com a professora Sônia. Então, o título dele é o Teorema da Curva Invariante de Birkhoff e Bilhares não Elásticos. Eu dividi a palestra em 3 partes. A primeira parte eu vou trazer alguns preliminares para compreender o teorema da curva invariante de Birkhoff. A segunda parte, vou introduzir um pouco sobre os bilhares clássicos e, por último, sobre os bilhares não elásticos. Então, para começar, nós vamos considerar um difiomorfismo F do cilindro e Fzão o levantamento ao plano, cujas componentes vão ser dadas por F1 e F2. E nós vamos dizer que essa Fzão, ela vai ser do tipo twist se ela satisfaz essas 3 condições. A segunda condição nos diz que a F ela vai preservar a área. E a terceira condição seria a condição de ser twist. Então, se a gente considerar o levantamento F com as propriedades da definição anterior, então vai existir uma função H, 2 vezes continuamente diferenciável, que a gente vai chamar de função geradora da F, e essa H ela vai satisfazer essas duas e essas outras 2 propriedades. Mas na frente a gente vai usar esse conceito para para encontrar a função geradora do bilhar. Então, nós vamos dizer que uma curva gama ela vai ser rotacional invariante por uma aplicação do tipo twist F, se gama for a imagem de uma curva parametrizada, contínua, fechada, simples e homotopicamente não trivial, tal que a F aplicada a gama vai ser a própria gama. Por exemplo, o cilindro ele vai ser completamente folheado por curvas rotacionais invariantes. Para observar isso, basta a gente considerar o levantamento que leva o par de pontos x, y ao par x mais y, y. E quando a gente fixa um y e varia o x em S1, nós vamos ter exemplos de curvas rotacionais invariantes. Agora nós vamos ver o teorema, um dos teoremas principais do trabalho que vai ser da palestra. Então, para enunciá-lo, nós vamos considerar o F, um difiomorfismo do cilindro no cilindro, do tipo twist e que vai preservar a área. E, além disso, vamos considerar um aberto U do cilindro. Esse aberto U, ele vai satisfazer essas 3 condições, ou seja, o U, ele vai ser homeomorfo ao cilindro, vai ser invariante pela F, e vão existir constantes A e B, tais que essas inclusões são satisfeitas. Então, o teorema vai garantir que a fronteira desse aberto U, ela vai ser gráfico de uma função G Lipschitz. Então, para demonstrar, eu vou dar uma ideia mais ou menos da demonstração desse resultado, porque ela é muito grande. Então, para a gente demonstrar esse resultado, o que a gente quer é que, para cada ponto P pertencente ao círculo, vai existir um G de P, tal que o par P e G de P, ele vai estar na fronteira. E mais ainda, não pode existir um outro par, tal que a primeira coordenada seja o ponto P. Então, observando essa terceira condição aqui,
Se a gente pegar um ponto no meu aberto U e eu subir uma vertical, a partir de um determinado momento, essa vertical ela vai sair do meu aberto U. Então, a candidata a G, a definição da G vai ser com base nisso. Então, nós definimos a G do círculo na reta por G de θ igual ao supremo dos y, tais que o θ cartesiano menos infinito, o y vai estar contido em U. Ou seja, é como se fosse o último ponto, tal que esse segmento vai estar no U. Então, para facilitar a demonstração, nós vamos considerar um recobrimento universal do cilindro e vamos fixar um levantamento da F. E, além disso, vamos considerar um subconjunto U1, que vai ser o levantamento do U ao plano. Nós temos algumas propriedades para esse conjunto 1. Então, como por hipótese U ele é aberto e a π ela é contínua, então o U1 também vai ser aberto. Por hipótese também temos que o aberto U ele vai ser homeomorfo ao cilindro. E como o U1 é a pré-imagem da U pela π e o R2 do cilindro, então vai existir um homeomorfismo induzido de U1 para R2. E, por fim, como o U ele é invariante pelo Fzinho, o U1 ele também vai ser invariante pela F. Então, o que a gente vai fazer é mostrar, primeiro, que a fronteira desse U1 ela vai ser o gráfico de uma função que vai ser definida analogamente a essa G. E aí, com o levantamento e com a característica que a gente vai encontrar para essa função, a gente consegue concluir para o aberto U. Então, para isso, a gente considera um subconjunto V, que vai ser dado por esta igualdade, e ele vai ser o subconjunto dos pontos do U1, que são acessíveis por semirretas verticais. Ou seja, um ponto vai estar nesse conjunto V, se quando eu descer o segmento vertical a partir dele, esse segmento vai estar inteiramente contido em U1. Então, a partir de uma série de resultados, a gente consegue garantir que o U1 ele vai ser igual ao subconjunto V, ou seja, todos os pontos de U1 vão ser acessíveis por semirretas verticais. Então, para a gente concluir agora que a fronteira de U1 vai ser gráfico, basta a gente observar que não existe nenhum segmento vertical na fronteira de U1. Mas isso não vai poder acontecer, porque a nossa F ela é twist, e aplicações twist vão desviar verticais. E se existisse um segmento em U1, pontos acessíveis por verticais seriam levados em pontos não acessíveis, e isso não pode ocorrer. Então, com isso, a gente vai concluir que a fronteira de U1 vai ser gráfico de uma função contínua, φ1, que ela é definida analogamente a G, que eu coloquei no início do slide. E mais ainda, a gente conclui que essa φ1, ela é Lipschitz e periódica. Então, utilizando a periodicidade da φ1, o fato de ser o levantamento e, portanto, preserva a F ser levantamento e, portanto, preservar propriedades, a gente vai concluir que a fronteira de U também vai ser o gráfico de uma função contínua e Lipschitz, que vai ser a G. Então, essa mais ou menos como se fosse a receita para demonstrar o teorema de Birkhoff. Claro que tem muito mais detalhes, mas não cabe ao escopo dessa palestra. Então, como consequência desse teorema, nós vamos ter que toda curva rotacional invariante, ela vai se projetar injetivamente em S1. E, portanto, vai ser um gráfico. Esse corolário a gente vai usar em toda a palestra agora. A segunda parte do trabalho, como eu falei, eu vou abordar um pouquinho sobre os bilhares. Então, o que seria um bilhar? O bilhar ele vai ser um modelo matemático no qual uma partícula vai se movimentar em linha reta dentro de uma região limitada e fazendo reflexões elásticas nos impactos com o bordo. Dentro dessa região, o movimento ele vai ser retilíneo uniforme, ou seja, ele vai possuir velocidade constante. E nos impactos com o bordo, vai obedecer à regra da ótica geométrica, ou seja, o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Nessa imagem, a gente vai ter aqui, vamos considerar a região U, que vai ser limitada por essa gama, e P0, o ponto inicial de onde vai partir a nossa partícula ou a bola de bilhar. Então, digamos que
essa partícula saia com um ângulo alfa-zero. O ângulo alfa-zero é o ângulo formado pela trajetória que ele vai percorrer e o vetor tangente no ponto P0. Então, a bola vai seguir aqui nessa linha, em linha reta, e vai chocar com essa curva em algum outro ponto P1. Então, quando chega em P1, ela vai chegar com um determinado ângulo, que eu falei que era alfa1, e para ser um bilhar, ele tem que sair com o mesmo ângulo que chegou. Então, a bola vai partir daqui com o mesmo ângulo alfa1, chegando em um ponto P2. Aí a mesma coisa, quando chega em P2, vai chegar com um ângulo alfa2 e necessariamente vai ter que sair também com o ângulo alfa2. E assim sucessivamente. Então, essa seria a ideia do que seria o bilhar. Nós vamos trabalhar com regiões do plano limitado por um oval, ou seja, uma curva simples, fechada, regular, com curvatura estritamente positiva e CK. Então, agora vamos considerar a região U de R2, limitada pela curva oval gama. E vamos considerar que a gama de S seja a parametrização de gama pelo comprimento do arco. Vamos definir a aplicação do bilhar associada a essa curva gama como sendo a aplicação que pega o par de pontos S0 e alfa0 e leva no par S1 alfa1, onde o P0 vai ser igual ao gama de S0 e a próxima batida P1 vai ser igual ao gama de S1. Alfa0, do mesmo jeito que a gente viu nessa figura, é o ângulo do vetor tangente em P0 com a trajetória, com o segmento, e o ângulo alfa1 vai ser o ângulo do segmento com o vetor tangente em P1. Definimos também uma função h como sendo menos a distância euclidiana do ponto P0 ao ponto P1. Através de uns resultados que a gente vai ver agora, nós conseguimos concluir que a h ela vai ser a função geradora do bilhar. E há mais algumas características que são dadas pela definição que eu mostrei no início da palestra. Então, o primeiro resultado é que, se eu tiver aplicação de bilhar T, então, o cosseno do meu ângulo inicial, alfa0, ele vai ser igual à derivada parcial da H com relação a S0. E o cosseno do ângulo alfa1, que é o ângulo da batida, vai ser igual a menos a derivada parcial da H com relação a S1. E o segundo resultado é que, se eu considerar agora a minha aplicação de bilhar, tendo como coordenadas S e Y, onde S0 seria o cosseno do ângulo alfa0, S0 não, Y0, o cosseno do ângulo alfa0, e o Y1, o cosseno do ângulo alfa1, então nós garantimos que a aplicação do bilhar ela vai ter área preservada. Vamos definir o conjunto O de S0, alfa0, como sendo esse aqui. Ou seja, são choques os choques com o bordo da curva, vai ser chamado da órbita do bilhar. E a poligonal sobre a mesa, o segmento que eu coloquei, que é onde no qual a bola de bilhar ia percorrer, ele vai ser a trajetória do bilhar. E o conjunto de todos os pontos da órbita vão formar o espaço de fase do bilhar. Nós vamos definir uma cáustica como sendo uma curva suave, tangente a todos os segmentos da trajetória da família alfa igual a alfa0. Equivalentemente, nós dizemos que uma curva beta vai ser uma cáustica se uma trajetória que for tangente entre duas batidas, for tangente a beta entre duas batidas, ela for sempre tangente após os impactos com o bordo, como a gente consegue ver nessa imagem aqui. Aqui eu tenho a cáustica de uma trajetória do bilhar na elipse. Digamos que a minha trajetória está partindo desse ponto aqui. Então, esse segmento da trajetória vai ser tangente a essa curva que está aqui dentro. Então, quando eu sigo, esse outro segmento também vai ser tangente. O próximo também, e assim sucessivamente. Então, a curva de dentro eu vou chamar de cáustica. Nesse caso, como o exemplo é uma elipse, e essa cáustica aqui, para essa condição inicial, também vai ser uma elipse, e que é confocal com a elipse de fora. Nós vamos considerar
o φ como sendo o ângulo de inclinação do vetor tangente à curva. Ou seja, o ângulo que o vetor tangente no ponto vai fazer com o eixo de referência. Então, por convenção, a gente utiliza esse eixo de referência como sendo o próprio x. Então, dessa forma, a gente vai ter que o raio de curvatura vai ser dado por ds dφ. Nós podemos utilizar a aplicação do bilhar tanto nas coordenadas S e alfa, quanto nas coordenadas φ e alfa. Então, nas duas coordenadas, a gente consegue encontrar a matriz derivada da aplicação do bilhar. No caso em que as coordenadas são em S e alfa, nós teremos que a matriz derivada da aplicação do bilhar, ela é dada por essa forma, onde esse L0 aqui, ele é o comprimento da trajetória, do segmento da trajetória inicial, o R0 e o R1, eles são os raios de curvatura no ponto P0 e P1, respectivamente, e o α0 e o α1 são os ângulos iniciais e o da primeira batida, como a gente viu na primeira imagem do bilhar. Fazendo uma mudança de coordenadas de S-alfa para φ-alfa, nós encontramos essa matriz mudança de coordenada. Então, com isso, nós conseguimos encontrar a matriz derivada da aplicação do bilhar nas variáveis φ e alfa. Então, veja que, quando eu estou me referindo à aplicação do bilhar na variável φ alfa, eu vou utilizar a letra B. E quando for na variável S e alfa, eu vou utilizar a letra T. Aqui, o L0, o R0, α0 e α1 são iguais à matriz derivada da T. Como consequência daquele resultado, a gente consegue provar esse teorema, que diz que se eu tiver uma curva, se a minha curva gama é um oval, então a aplicação do bilhar T, ela vai ser um diffeomorfismo de classe CK-1. Outra definição que a gente tem do bilhar é que ele vai ser integrável se existir uma função f não constante, que vai ser chamada de integral primeira e vai satisfazer essa igualdade. Ou seja, a f vai ser igual a f composta com a t. Ou seja, num bilhar integrável, a f ela vai ser constante ao longo das órbitas. Então, o espaço de fase ele vai ser folheado por curva do tipo f igual a uma constante. Nós veremos mais adiante que o bilhar circular e o elíptico eles são integráveis. E pela conjectura de Birkhoff, os únicos bilhares integráveis, eles são em círculos e em elipses. Porém, essa conjectura ainda não foi provada, mas muitos matemáticos acreditam que seja verdadeira. O primeiro exemplo que nós vamos ver é o bilhar circular. Então, para isso, nós vamos considerar D, o disco unitário, e sua fronteira B igual a S1. Então, nesse caso, a aplicação de bilhar, ela vai levar o par S0 alfa 0 no par S0 mais 2 alfa 0, alfa 0. Observe que, em todas as batidas, esse ângulo vai permanecer inalterado e igual ao alfa 0. Por quê? O vetor tangente em S0, ele vai ser perpendicular ao raio. E a mesma coisa, o vetor tangente em S1 também é perpendicular ao raio. Então, portanto, a gente consegue concluir que o α0 necessariamente vai ser igual ao α1. E assim sucessivamente. Então, todos os ângulos no bilhar elíptico, eles serão iguais. E utilizando algumas relações de ângulo aqui, a gente também consegue concluir que a primeira coordenada, o S1 no caso, ele vai ser dado por essa expressão aqui. Então, como a segunda coordenada da aplicação do bilhar, ela permanece inalterada, todos são iguais ao ângulo inicial, então o espaço de fase, ele vai ser folheado por curvas invariantes, que vão ser segmentos ou pontos sobre segmentos paralelo ao eixo S. Como no caso do π sobre 4, que a órbita é periódica, então o espaço de fase vai estar... A órbita vai estar sobre um segmento e vai ser composta por esses 4 pontos. Como eu falei um pouco atrás, o bilhar circular ele vai ser integrável. Então, o bilhar circular ele seria o exemplo mais simples. E, nesse caso,
como a gente viu agora, a gente consegue explicitar a aplicação do bilhar. Então, para mostrar que ele é integrável, nesse caso, a gente consegue encontrar a integral primeira através daquela aplicação. Porque, como o ângulo ele sempre permanece constante, então basta a gente considerar f aqui como sendo o ângulo. Então, quando a gente faz a composição com a t, vai dar sempre igual a f. Então, com isso, a gente conclui que o bilhar circular é integrável e essa f ela vai ser uma integral primeira para o bilhar. No caso da elipse, já vai ser um pouco mais complicado, quando a gente for ver, porque a gente não consegue dar uma cara específica para a aplicação do bilhar. Então, a gente vai ter que encontrar alguma forma de determinar essa f. No caso, não existe nenhuma receita para encontrar a integral primeira. Cada exemplo é um caso. Então, o segundo exemplo vai ser o bilhar elíptico. Então, vamos considerar a gama como sendo uma elipse com excentricidade epsilon e semi-eixos horizontal A e vertical, semi-eixo maior A e menor B, com focos F1 e F2. O primeiro resultado que a gente tem para a elipse é que, se eu tiver um ponto P pertencente à elipse e eu considerar o vetor tangente a elipse em P, então essa reta tangente ela vai fazer ângulos iguais com os raios focais, ou seja, esse ângulo daqui vai ser igual a esse. E a partir desse resultado, a gente consegue concluir que num bilhar elíptico, uma trajetória que passar por um dos focos, ela vai sempre passar pelos focos, alternando entre eles. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver o que está acontecendo. Então, a trajetória começa aqui, ela vai bater aqui, aí vai vir vem no azul, aí vai sair aqui no laranja, vai passar pelos focos. Só que, veja, quando chega no laranja aqui, ela já vai convergir para esse verde. Então, ela converge muito rápido para o semi-eixo horizontal. Então, aqui eu considerei várias condições iniciais para mostrar bem como é que fica. Porque sempre quando a trajetória passa pelos focos, ela converge muito rápido para o eixo horizontal, que é para a órbita periódica de período 2. O segundo resultado que a gente vai ter para a elipse é que, se eu considerar uma condição inicial para a minha trajetória, tal que o segmento inicial passe exteriormente aos focos, então ele sempre vai passar exteriormente aos focos. E mais ainda, vai ser todos os segmentos da trajetória vão ser tangentes a uma mesma elipse, com focal com a elipse anterior, como a gente consegue ver nessa imagem aqui, nessa primeira imagem. E se a gente considerar uma trajetória que um ponto inicial, tal que o segmento inicial da trajetória passe entre os focos, então sempre vai passar entre os focos. E, mais ainda, todos os segmentos eles vão ser tangentes a uma mesma hipérbole com focal com a elipse anterior, como a gente consegue ver nessa segunda imagem. Como eu falei no início, a bola de bilhar ela vai fazer um movimento retilíneo uniforme entre um impacto e outro. Então, dessa forma, o momento angular vai permanecer constante em todo o percurso. E ao atingir o bordo, a velocidade vai mudar de direção. Então, nós vamos definir os momentos angulares L1 e L2 da bola com relação aos focos F1 e F2 no instante t por essas duas igualdades, onde R1 de t e R2 de t são os vetores de posição da bola com relação aos focos F1 e F2, respectivamente. Então, veja, se eu considerar o produto escalar, eu chamar o produto escalar de L1 por L2 de L, eu vou ter que, durante todo o percurso, esse L vai ser constante. Então, para a gente determinar o L, basta a gente analisar nos impactos com o bordo para ver o que acontece, o que está acontecendo, já que no percurso é tudo igual. Então, a gente consegue dar uma forma explícita para esse L. Nesse caso, eu considerei o semi-eixo menor como sendo igual a 1 para facilitar as contas, mas poderia fazer com qualquer valor. Então, aqui a gente vai ter a expressão para o L, onde esse φ0 e α0 são as condições iniciais e o epsilon vai ser a excentricidade da elipse. Além disso, a gente tem uma coisa muito mais forte para esse L,
a gente consegue provar que o L antes vai ser igual a L depois, ou seja, o L antes do choque vai ser igual ao L antes e depois do choque. E como é constante durante o percurso, então necessariamente em toda a trajetória esse L tem que ser constante. Então todo movimento o L vai ser igual. Então a partir desse L a gente vai conseguir determinar o F. E nesse caso da elipse, essa F, como vai ser constante ao longo das órbitas, porque é igual a L, a gente acabou de ver isso, essa F vai ser uma integral primeira e o bilhar elíptico ele vai ser integrável. Veja que no caso da elipse, a gente usou outro caminho para determinar a integral primeira. Então, sempre, em todos os casos, muda alguma coisa. Essa imagem aqui, a gente tem o espaço de fase do bilhar elíptico. Essas curvas que estão do lado de fora, dessa regiãozinha aqui, que tem o formato de infinito transladado, são as curvas, tanto as de cima quanto as de baixo, são as curvas em que o F é estritamente positivo. Essas curvas que estão dentro dessa região com o formato de infinito transladado, o F é estritamente negativo. E a região com o formato de infinito transladado corresponde F igual a zero. Então, vamos ver a trajetória que corresponde a cada curva dessa. Nessa primeira imagem aqui, são as órbitas, são as trajetórias das órbitas que tem uma elipse como cáustica. Ou seja, vai ser aquelas curvas que estão do lado de fora da região com o formato de infinito transladado. Pode ser uma curva que está superior ou inferior. E as trajetórias das curvas que têm uma hipérbole como cáustica vão corresponder aos pontos às órbitas sobre as curvas que estão dentro da região com o formato de infinito transladadas, que são curvas semelhantes a essas aqui. E aí a gente consegue ver nessa imagem. Já a região com formato de infinito transladado vai corresponder às órbitas. Já as trajetórias que passam pelos focos, como a gente vê nessa imagem, vão ser as órbitas sobre as curvas da região que forma o formato de infinito transladado. E os pontos de interseção das curvas com formato de infinito transladado vai corresponder à órbita periódica de período 2. E os pontos centrais das ilhas, que seriam isso aqui, ó, esse ponto e esses pontos, vão corresponder às órbitas periódicas de período 2 sobre o eixo vertical. Então, as curvas no espaço de fase, que o F é maior do que zero ou F é igual a zero, elas vão ser curvas rotacionais invariantes. Então, pelo teorema da curva invariante de Birkhoff, a gente garante que vão ser gráficos de funções Lipschitz. Para a terceira parte do teorema que a gente vai trabalhar, da palestra que a gente vai trabalhar com os bilhares não elásticos, a gente vai precisar de algumas definições também. Então, para isso, vamos considerar uma variedade riemanniana M e F um diffeomorfismo de M sobre sua imagem. E vamos dizer que um conjunto lambda, que é invariante pela F, vai ter decomposição dominada se o seu fibrado tangente ele puder ser subdividido puder ser dividido em dois subfibrados, que eu chamei de U e V. E esse U e V eles vão satisfazer essas três condições. Ou seja, U e V são invariantes pela diferencial, U e V são contínuos, ou seja, U de x e V de x vão variar continuamente para cada x pertencente a lambda, e vão existir constantes C e delta, tal que essa desigualdade ela é satisfeita. Então, essa definição é para dizer que é como se a ação de um vai dominar a ação do outro. Várias consequências dessa definição foram dadas por Pujols e Sambarino nos seus trabalhos. E eles obtiveram um teorema de decomposição espectral para um diffeomorfismo C2 de uma superfície compacta que tem decomposição dominada sob o conjunto limite L de F, que é dado por essa igualdade, onde esse ômega de x é o conjunto ômega limite e o alfa de x é o conjunto alfa limite de x. O que é que diz o teorema de Pujols e Sambarino?
Vamos considerar M uma variedade compacta, F um diffeomorfismo C2, e vamos supor que o conjunto limite ele vai ter decomposição dominada. Então, nós garantimos que o conjunto limite ele vai ser decomposto em peças do tipo I, R ou L barra, onde esse I ele vai ser o conjunto de pontos periódicos com períodos limitados, o R, a união de curvas que admite rotação irracional, e L barra, ele pode ser decomposto na união de conjuntos básicos. Nós trabalhamos apenas com esses dois conjuntos, com peças do tipo I ou R. E vamos ver alguns exemplos lá na frente deles. Nós definimos o cone beta horizontal padrão em um ponto P pertencente a Rn como sendo esse conjunto aqui. E o cone vertical padrão, a definição é análoga, basta a gente trocar o V pelo U e o U pelo V. Vamos dizer que um cone K em Rn vai ser a imagem de um cone horizontal ou vertical padrão por uma transformação linear invertível. E por último, o campo de cones, ele vai ser uma transformação que associa a cada ponto P pertencente ao Rn um cone K de P no espaço tangente a P em Rn. Então, a existência de uma decomposição dominada vai decorrer da existência de um eventual campo de cones estritamente invariante e com controle uniforme de contrações e ou expansões. Então, vamos considerar, se a gente considerar U e V, dois campos de vetores, tais que o U de x e o V de x são linearmente independentes no plano tangente em x, então esses campos de vetores, eles vão induzir uma forma quadrática não degenerada Q, dada por essa igualdade, e um campo de cones em cada x, dada por essa igualdade. Um resultado que vai ser super importante na demonstração do teorema final do trabalho é esse lema. Então, o que ele diz? Se tivermos um conjunto lambda de M compacto e F invariante, e existir uma escolha de campos de vetores U e V, tais que as entradas da matriz diferencial da F na base U forem estritamente positivas, então a gente garante que o conjunto lambda ele vai ter decomposição dominada. Então, para a gente mostrar que um subconjunto ele vai ter decomposição dominada, basta encontrar campos de vetores tais que a entrada tais que U de x e V de x são linearmente independentes, e as entradas da matriz com relação à base formada por eles vai ter entradas estritamente positivas. E isso a gente vai usar fortemente na demonstração do teorema mais na frente. Agora, nós vamos trabalhar com a aplicação de bilhar B, que vai ser nas coordenadas φ e alfa. Como consequência da propriedade twist e da preservação de área, se a gente considerar um levantamento F da B, vai existir órbita para qualquer número de rotação. Então, para cada número de rotação ρ pertencente a 0,1, vai existir um conjunto minimal, a gente vai considerar um conjunto minimal fechado invariante, denotado por ρ, que vai poder ser projetado injetivamente em 0,2π. Da teoria de Aubrey-Matter, a gente consegue garantir a existência desse conjunto. E mais ainda, conclui que ele vai ser de uma dessas três formas. Ou seja, ele vai ser uma órbita periódica, uma curva rotacional invariante, ou seja, uma curva simples fechada, não homotopicamente trivial, invariante pela aplicação de bilhar B, que, pelo teorema da curva invariante de Birkhoff, vai ser gráfico de uma função Lipschitz. E nesse caso, se o ρ for racional, todos os pontos dessa curva vai ser periódico. E se o ρ for irracional, todos os pontos vão ser densos na curva. E a terceira possibilidade é que seja um conjunto de Aubrey-Matter, ou seja, um conjunto minimal fechado invariante que pode ser projetado injetivamente em um conjunto de Cantor de S1. Nós vamos trabalhar no caso em que o conjunto ρ ele é uma curva dada pelo gráfico de uma função, ou seja, a gente vai trabalhar com esse segundo caso.
Então, agora nós vamos definir o que é que seria um bilhar não elástico. Então, o bilhar não elástico ele vai ser a composição de um bilhar clássico com uma mudança no ângulo de reflexão. Aqui, nesse caso, o ângulo de chegada não vai ser mais igual ao ângulo de saída. A gente vai fazer uma modificação nesse ângulo de saída. E essa modificação, ela vai corresponder a uma contração das fibras de uma curva rotacional invariante. Para construir esse bilhar, nós vamos precisar, como ele é a composição do bilhar clássico, a gente vai precisar do bilhar clássico. E, no caso, nas coordenadas φ e alfa. E vamos considerar também gama zero, uma curva rotacional invariante C2, que vai ser dada pelo gráfico alfa igual a G de φ. Vamos precisar também de um intervalo fechado, com o interior não vazio e contendo zero em seu interior, e H, uma contração C2, estritamente crescente, tal que H de zero é igual a zero. Então, nós podemos definir a aplicação de bilhar não elástica P em uma faixa compacta sigma, dada por esta igualdade aqui. Lembrando que uma faixa compacta é um subconjunto no espaço de fase que é limitado por duas curvas, duas curvas invariantes, não necessariamente rotacionais. Então, veja que no bilhar não elástico, a primeira coordenada, quando a gente chega, a coordenada da primeira batida, permanece igual, e o ângulo de reflexão é que vai acontecer uma mudança, que é o que está fazendo nessa segunda coordenada. Analogamente ao que a gente fez para a aplicação do bilhar clássico, a gente também consegue encontrar a matriz derivada da P. E ela vai ser dada por esta igualdade aqui, onde esses valores, L0, R0 e R1, são dados analogamente aos da matriz derivada da B. E o teorema final do trabalho vai ser esse aqui. Então, o que é que a gente precisa para enunciá-lo? A gente vai considerar uma aplicação de bilhar clássico num oval B, com gama zero sendo sua curva rotacional invariante, e vamos considerar uma faixa compacta sigma, que vai conter gama zero em seu interior, e além disso, vamos considerar um intervalo fechado I, contido em R. Então, se a função H, ela satisfizer H de zero igual a zero e essa desigualdade aqui, onde esse L barra ele depende exclusivamente da curva rotacional invariante que a gente está trabalhando, então o teorema vai garantir que vai existir uma faixa compacta S contida em sigma, tal que a aplicação de bilhar não elástica vai ser um diffeomorfismo C2 da faixa S sobre sua imagem. E, mais ainda, o conjunto limite da aplicação do bilhar, ela vai conter a curva rotacional invariante gama zero e vai ter decomposição dominada. Então, a gente tem três coisas para mostrar aqui. A gente precisa mostrar que a P é C2 e essas duas outras condições. Só que, antes de ver a ideia da demonstração desse resultado, vamos observar umas coisas. Se a gente encontrar esse L barra, a gente sempre vai conseguir encontrar uma função H. Então, o nosso problema vai ser determinar esse L barra para cada curva, e a partir dele a gente consegue sempre uma função H que vai satisfazer essa desigualdade. Poderíamos considerar uma perturbação linear, por exemplo. Além disso, a gente já tem que a aplicação B ela é C2, e a H que vai encontrar vai ser C2. Então, automaticamente, a gente ganha que a aplicação de bilhar não elástico, ela também vai ser C2. O segundo passo que a gente vai considerar agora é mostrar que esse conjunto limite ele tem decomposição dominada. Então, pelo lema que a gente viu, que eu evidenciei um pouco mais atrás, se a gente encontrar campos de vetores, tais que a matriz derivada tem entradas estritamente positivas, então a gente garante que o conjunto ele vai ter decomposição dominada. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai, para um delta dado, nós vamos considerar os campos U e V, tais que U de φ-alfa é dado por essa igualdade e o V de φ-alfa é dado por esta outra igualdade. São campos de vetores linearmente independentes e vão induzir campo de cones
C de φ e uma forma quadrática que é φ. Então, eu vou denotar a base formada por esses vetores de U. Fazendo uma mudança de base, da base canônica, que a gente já tinha visto, que é a matriz derivada da P na base canônica, que foi a que a gente viu anteriormente, para a base U, nós encontramos essa nova expressão para matriz, essa nova matriz para diferencial. Onde esse L0zinho, L1 e L01 são dados por essas igualdades. Só que aqui esses números ainda estão muito complicados para a gente analisar as entradas dessa matriz. Então, o que a gente vai tentar fazer é simplificar um pouco esses valores. Então, para isso, a gente vai utilizar uma igualdade muito importante da teoria de bilhares, que é essa daqui, onde esse primeiro quociente corresponde à distância do ponto inicial da trajetória até o ponto de tangência da cáustica. E essa segunda vai ser do ponto de tangência até a primeira batida. Então, a soma deles dois, naturalmente, vai dar o comprimento do segmento inicial da trajetória. Então, utilizando essa igualdade, nós conseguimos simplificar muito os valores de L01, L0 e L1. O melhor aqui foi encontrar que L01 é igual a zero. Então, facilita muito as contas. Mas a gente ainda precisa encontrar aquele L barra do teorema, né? Então, vamos em busca dele, porque é a partir dele que a gente também vai conseguir concluir, a partir dele, a partir desses valores, que a gente vai conseguir concluir que as entradas vão ser estritamente positivas. Então, nossa busca agora é pelo L barra do teorema. Então, como a curva gama é um oval e ela é compacta, vão existir constantes Azinho e Azão e uma largura D, tais que essas duas condições, duas desigualdades são satisfeitas. Esse R de φ é o raio de curvatura e esse L0 é o comprimento do segmento inicial da trajetória. Além disso, como a nossa curva rotacional invariante ela é compacta, a gente consegue majorar o L0 e o L1, que foi dado nesse slide anterior. Dessa forma, para todos os pontos de gama zero, nós conseguimos encontrar constantes L barra, Lzinho barra e Lzão barra, que vai satisfazer essas duas desigualdades. Então, aqui a gente já consegue uma majoração para esse L barra, que é dado por por esse quociente. Então, o que é que a gente tem agora? A partir dessas desigualdades, a gente consegue concluir que as entradas da matriz elas vão ser estritamente positivas. Então, daí, pelo lema, vai ter decomposição dominada. O conjunto limite vai ter decomposição dominada. Só que a gente ainda precisa encontrar aquela faixa compacta S, que vai conter gama zero no interior, né? Só que observe, a curva gama zero, a curva invariante, ela é compacta. Então, sempre vai existir essa faixa S. Então, com isso, a gente vai ter que a aplicação do bilhar não elástico, ele vai ser um diffeomorfismo C2 da faixa S sobre sua imagem, porque ela é em toda, e o conjunto limite vai ter decomposição dominada. Então, só falta saber que o conjunto limite contém um gama zero. Só que esse fato decorre da condição do H de zero ser igual a zero. E aí, necessariamente, o gama zero tem que estar nessa faixa. Então, com isso, a gente conclui mais ou menos a ideia da demonstração do resultado. Esse teorema, veja que a gente... a demonstração do teorema é como se fosse uma receitinha, né? Se a gente encontrar com essa majoraçãozinha aqui, a gente consegue determinar um L barra. Então, a partir desse L barra, a gente sempre consegue encontrar uma função H. E tendo essa função H, a gente consegue concluir as coisinhas que vai ser um diffeomorfismo, C2, vai ter decomposição dominada, o conjunto limite. Então, esse teorema vai nos permitir a construir exemplos de bilhares não elásticos que o conjunto limite vai ter decomposição dominada. E aí vão ser aquelas peças do tipo I ou R do teorema de Pujols e Sambarinho. O primeiro exemplo que a gente vai ver é o bilhar não elástico circular. Então, nós já vimos que a aplicação do bilhar clássico circular, ele é dado por essa igualdade. E vamos considerar uma curva rotacional invariante gama zero, qualquer, no espaço de fase, e como ele é folheado por curvas constantes,
que são segmentos paralelos ao eixo do S, então essa alfa vai ser igual a um beta zero constante, beta zero barra. Então, utilizando aquelas majorações da demonstração do teorema, nós conseguimos encontrar o L0, o L1, o L0 no caso do círculo é igual ao próprio L1, e consequentemente a gente também encontra o L barra, e nesse caso a gente pode tomar ele igual a 1. Então, a partir desse L barra, como eu falei, nós conseguimos encontrar uma aplicação H. E aí, o bilhar não elástico circular, ele é dado por esta igualdade. Lembrando que a primeira coordenada permanece igual à do bilhar clássico, o que muda é que vai ter uma diferençazinha no ângulo de reflexão. Então, pelo teorema anterior, a gente vai garantir a existência de uma faixa compacta S, que vai conter a minha curva invariante, que no caso vai ser o beta, que eu peguei como sendo beta zero barra, que vai ser dada por alfa igual a beta zero barra, que digo, e tal que o diffeomorfismo, a aplicação do bilhar não elástico restrita à faixa compacta S vai ser um dífio C2, e o conjunto limite vai ter decomposição dominada. No caso em que o beta zero barra sobre π for racional, então a curva vai ser composta por pontos periódicos. Então a gente vai ter uma peça do tipo I do teorema de Pujols-Sammarino. Já o caso em que beta zero barra sobre π for irracional, a gente vai ter uma curva com pontos admitindo rotação irracional. Então, vai ser uma peça do tipo R do teorema de Pujols e Sammarino. Então, esse é o nosso primeiro exemplo. O segundo exemplo vai ser o da elipse. Como eu falei também, o bilhar clássico, a aplicação a gente não consegue dar uma fórmula explícita para a aplicação do bilhar na elipse. Então, a gente só vai definir como a gente definiu antes mesmo, pegando o par φ0 alfa 0 e levando no φ1 alfa 1. E, nesse caso, nós vamos utilizar a integral primeira, já que a gente não tem a fórmula explícita da B. Então, todos os exemplos têm sua particularidade. Então, se eu fixar um f de φ alfa e chamar ele de f0, e esse f0 tiver entre 0 e 1, então ele vai ser, no espaço de fase, nós teremos duas curvas rotacionais invariantes para esse mesmo valor de f0. Uma inferior, contida no intervalo 0,2π cartesiano 0π, e outra superior, cartesiano 0π sobre 2. E outra superior, em 0,2π cartesiano π sobre 2π. Vamos considerar a curva invariante inferior, mas o caso superior vai ser análogo. Então, a gente vai considerar qualquer curva rotacional invariante do lado inferior do espaço de fase do bilhar elíptico. Nesse caso, a gente consegue encontrar um L barra, e ele vai ser dado por essa expressão aqui. Lembrando que o F0 vai ser o que a gente considerou em cima, vai ser fixo, e o epsilon vai ser a excentricidade da elipse. Então, novamente, a partir desse L barra, a gente consegue determinar um H, e com H, a gente encontra a aplicação de bilhar não elástica associada. E ela vai ser dada por esta igualdade. Analogamente ao exemplo anterior, pelo teorema, vai existir uma faixa compacta que contém a curva rotacional invariante considerada, e tal que a aplicação do bilhar restrita a S vai ser um dífio C2, e o conjunto limite ele vai ter decomposição dominada. Essa imagem aqui, a gente tem o espaço de fase do bilhar elíptico não elástico. Então, essa faixa roxa aqui, ela corresponde a muitas condições iniciais. Então, aqui são todas condições iniciais. Então, quando a gente aplica a primeira vez a aplicação de bilhar P no elástico, então, esses pontos vão cair para essa faixa aqui azul, mais escuro. Se eu aplico novamente, vai descer para essa faixa aqui, um pouco mais clara. E assim sucessivamente. E esses pontos vão convergir para a curva rotacional invariante que eu considerei. No caso, a curva rotacional invariante daqui é essa curva em vermelho. Então, sempre vai convergir para essa curva. Bom, era isso que eu queria falar hoje. Obrigada.